Amém, amém, amém. Amém. Bom, nós vamos à leitura, Mateus capítulo 25, verso 6. Ainda aqui a gente vai falar um pouquinho, quase sobre o capítulo 25, do verso 1 até o 10. Virgens nécias e a noiva. Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Grande Criador, a cada momento a gente percebe que aquilo que era mistério para nós já foi revelado. O que me era mistério até meia hora atrás já está revelado, porque foi revelado nos dias que o Senhor prometeu revelar. E estamos aqui agradecidos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Bem, nós vamos comentar um pouco sobre rejeitar o dia da visitação. E dentro disso nós vamos notar, irmãos, que coisas que a gente pensa e pensava que ia acontecer, já aconteceu. Tem tanta coisa que nós não sabíamos, que pensávamos que ia acontecer e já aconteceu. Agora, também vamos notar que este capítulo 25 de São Mateus, nesta parábola das 10 virgens e a vinda do esposo, quer dizer, nós já pregamos isso, já aconteceu, o esposo já veio. Mas já percebemos isso, ele já veio, e percebemos, olha, cadê as nécias? Se o esposo veio, antes do esposo chegar, há uma fome pelo Espírito Santo, é uma fome por Deus, antes do esposo chegar. E aí onde vai manifestar as virgens nécias e também as prudentes. Mas perguntamos, já vimos as nécias? Porque você vê as prudentes, elas têm o azeite. E tem coisa que a gente espera que vai acontecer, irmão Brando diz, não vai acontecer isso mais. Não haverá isso mais. Você quer ver? É sua vida digna do Evangelho. Deixa eu começar por aqui, pelo parágrafo 63. Veio você somente tem duas coisas. Uma delas é aceitá-lo, tomar o selo de Deus. Rejeitá-lo é tomar a marca da besta. Então, vamos posicionar quem tem a marca da besta e quem tem o selo de Deus. Já isso tem acontecido. Quem rejeitou? Quando o profeta veio com aquele ministério, foi rejeitado. Então eles rejeitaram quem? Não foi William Branham, foi o selo. Rejeitaram o selo de Deus. Quem rejeitou o selo de Deus? O que recebeu? A marca da besta. Isso já foi no tempo do profeta. Não vai esperar que isso vai acontecer, porque tem que vir a união das igrejas, não. Aquilo ali simplesmente é para mostrar o completo, é como o casamento. O casamento, você está casado, quando começa a namorar, deu a palavra. Você namorou, noivou, deu a palavra, está casado. Mas tem o dia de você ir no cartório para poder fundamentar aquilo. Entende? Então, essas coisas têm acontecido.
As pessoas têm rejeitado o Espírito Santo e elas têm recebido a marca da besta. Vai chegar o tempo da união, mas elas já estão casadas também. Elas já estão marcadas com a marca da besta. Aí o profeta pergunta, todos estão entendendo? Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Se for pegar, rejeitar o selo de Deus, segundo os adventistas, então era rejeitar o sábado. Quer dizer, você rejeitar cumprir o sábado, para eles é o selo de Deus. Mas não é bíblico. O selo de Deus, conforme está em Efésios 4:30, é o Espírito Santo. Mas, para os pentecostais, rejeitar o selo de Deus era rejeitar falar língua estranha. Mas nós sabemos que não é. Que era a fé genuína na palavra do dia, que é o selo de Deus. Então os pentecostais também enganaram. Agora, rejeitar o selo de Deus, nós ficamos sabendo que era rejeitar a mensagem do profeta. Mas o povo aceitou a mensagem do profeta, os de dentro da mensagem. Aceitaram a mensagem do profeta. E aí você vê hoje que aquilo não é o selo de Deus. A mensagem do profeta não é aquilo que foi pregado para nós desde o ano, antes do ano 70 para cá, que a mensagem chegou no Brasil. Aquilo não era o selo de Deus. Era o anúncio apenas, que o selo viria. E nós todos pensávamos que é aceitar a mensagem. Mas que mensagem? A mensagem que tínhamos. Mas qual a mensagem que tínhamos? Batismo, profeta e unidade de Deus. Não tínhamos mais nada. Então acabamos descobrindo que as pessoas naquele dia que rejeitou o selo de Deus, rejeitou a primeira e segunda etapa. Rejeitou crer no profeta, rejeitou ser batizado em nome de Jesus Cristo, rejeitou crer no único Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Então, ao rejeitar, elas estavam seladas com a marca da besta. Aí foram, você vai notar, católicos, luteranos, wesleyanos e pentecostais, selados com a marca da besta. Porque rejeitaram o selo de Deus, que Deus tinha naquele dia. Mas Deus não ficou somente nisso. Nós estamos vendo depois de 40 anos que a mensagem foi revelada, onde o verdadeiro selo de Deus veio, que é aceitar a mensagem do dia. A mensagem que o profeta pregou no dia 63 a 65, as pessoas não faziam muito conta, mas você tem que fazer conta. O ministério de Jesus foi de 30 a 33 anos. O ministério do irmão Branham foi de 53 a 56 anos. O ministério dele foi 3 anos também. E foi exatamente de 63 a 65. Este é o espaço de tempo da mensagem do dia. Antes não era a mensagem do dia, era um preparativo, um chamarisco, uma isca, para poder pegar o peixe. Para depois que você pegou aqueles peixes, você vir na terceira etapa para pegar os peixes grandes, que são os peixes da revelação. Vamos voltar a explicar outra vez, que hoje, quando se fala em peixe grande na igreja, se fala no irmão que dá muito dízimo. Talvez até um urubu grande, peixe grande. Isso não é o problema de dar dízimo grande, que nós temos também os nossos irmãos dizimistas que dão dízimos melhores. Mas não é isso que é peixe grande. Para nós, e até para o irmão dizimista, ele sabe que ele não é peixe grande por isso, porque ele ganha bem. Peixe grande é porque tem a revelação do dia, a terceira puxada. Ali você vai encontrar o peixe grande, e que o próprio irmão Branham ouviu de Deus, que ele não capturaria estes peixes na primeira e segunda etapa. Ele diz, mas na terceira etapa você vai os apanhar. Na terceira etapa.
Agora, pensamos que o batismo do Espírito Santo lá atrás nós tínhamos em porções, como também justificação foi uma parte do Espírito Santo, santificação também uma porção do Espírito Santo, restauração de dons, outra porção do Espírito Santo, mas quando chegou a mensagem do profeta, era o Espírito Santo mesmo. E onde que era o Espírito Santo mesmo? Aí é só você tomar a própria mensagem do irmão Brana e encontrará irmão Brana dizendo que o Espírito Santo, Deus é Espírito Santo neste ato. Ele estava pregando em 65. Ele estava falando neste ato. Naquele ato, naquele dia, onde a palavra tinha sido revelada. Quando a palavra foi revelada. Então a palavra sendo revelada, ali estava o Espírito Santo naquele ato. É envergonhado dele? 52? Acho que é, né? Não tem ninguém para me ajudar agora? Isso mesmo, envergonhado dele, 52. É pregado em 65 a mensagem. E chega neste ponto que você vai ver o que é ter o Espírito Santo. O que é aceitar, o que é ter o azeite e o que é rejeitar o azeite. E as pessoas estão agora dentro do grupo do profeta. Deus não está tratando mais com as denominações, irmãos. Isso nós já sabemos, que Deus não está tratando com elas faz muito tempo. Deus parou de tratar com elas. E o que nós não sabíamos é que Deus também parou de tratar com o povo da mensagem. Entende? Parou de tratar. Quando Deus manda uma mensagem, ela é rejeitada, ali mesmo a porta é fechada. Envergonhados dele, 52. Deus, o Espírito Santo, ele diz, neste ato. Ele diz, Deus, o Pai, fez um ato criando Deus, o Filho, que era o mesmo Deus, só que ele veio em morfe, em corpo, espírito, corpo, e volta a espírito outra vez para estar na igreja, para operar em nós. Agora, Deus em morfe, neste ato, era Deus em morfe também no tempo do profeta, entende? Naquele dia do profeta, Deus, o Espírito Santo, estava em morfe. Naquele dia. E as pessoas rejeitaram o Espírito Santo, era rejeitar o que o Espírito Santo estava entregando, mas não era quando o Espírito Santo estava curando enfermos. Não, o irmão Brana teve tudo isso. O Espírito Santo curando enfermos, o Espírito Santo lendo o pensamento do povo, as intenções do coração. Não, ainda não era a mensagem. Não era ainda aquilo que, se você rejeitasse, você não tinha o Espírito Santo. Não, é quando veio a mensagem mesmo. Quando o profeta começou a revelar os mistérios dos selos, dos trovões, de 63 para 65, quando a pessoa rejeitou, ela rejeitou o selo de Deus e praticamente recebeu o selo da besta. Certo? Então, essas coisas aqui são boas, a gente vai meditando assim. Vamos ter um tempinho nosso, está fresquinho agora, de manhã, muito bom, para nós meditarmos nisso daqui. Todos estão entendendo? Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta, pois a Bíblia diz que aqueles que não foram selados com o selo de Deus, tomaram a marca da besta. Eu vou para o parágrafo 65, é sua vida digna do Evangelho. Não disse Jesus das virgens que saíram para ter com Cristo? Algumas delas se adormeceram na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima vigília. Mas na sétima vigília, aí veio o esposo, aí veio o clamor, aí vem o esposo. Na sétima vigília, vem um clamor, na sétima vigília, vem o esposo. Isso daqui tem que ser guardado. Tudo é na sétima vigília. Os que vieram antes, as noivas anteriores, elas receberam a porção que lhes cabia em cada era. Mas a sétima era a era que o noivo vinha, era a era do casamento, era a era do clamor. Então, se a pessoa não ouve o clamor, aí vem o esposo. Aí vem a terceira puxada. Aí vem a revelação do selo. Aí vem a revelação dos trovões. Aí vem o esposo com um novo nome. Se elas não percebem isso, elas estão perdendo o tempo delas. Elas não são virgens prudentes. Elas são loucas, são nécias. Aí vem o clamor, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro.
Porque sair é um encontro, você já tem que sair de algum lugar. Aí vem o esposo. Aonde vem o clamor? Fora de Laodiceia. Porque Cristo está do lado de fora, batendo na porta. Aí vem o esposo. Então, tem que se sair de Laodiceia, sair de seus direitos próprios religiosos e vir a Cristo que está do lado de fora de Laodiceia. Quando Cristo está do lado de fora de Laodiceia, Cristo estava no profeta, fora da igreja pentecostal. Laodiceia é o movimento pentecostal, é a casca. E Cristo está do lado de fora, batendo na porta, para tirar algum grãozinho de dentro da casca. É como você pega o feijão e bate nele, para tirar algum grãozinho. E o xoxo você deixa lá. O que está cheio na casca é de grão xoxo. Quer dizer, grão sem vida. Grão sem grana. Não sem dinheiro. Sem grana. Não pode reproduzir. É um grão xoxo. Ele não reproduz. E é nessa era que se ouve o clamor, é nessa era que o esposo veio. Então guarda bem, o esposo veio. E as que estavam dormindo, despertaram-se todas as eras de volta a Pentecoste, despertaram, veio. Desde a sétima era, da igreja, todo o caminho de volta, despertaram. E esses que estavam vivos nesta era da igreja, eles foram mudados, eles entraram. E no mesmo tempo que elas entraram, as virgens que dormiram, agora entraram onde? Não foi no arrebatamento. Elas saíram da denominação. Elas entraram na palavra, no movimento do Espírito Santo naquele dia. Ainda não é a subida ainda, não é a subida, porque o casamento se deu aqui na terra. Então estamos falando, o esposo veio. Aí vem o esposo. Na sétima era da igreja. E o esposo não vem na oitava era, ele vem na sétima. Aí vem o esposo, tudo é dentro da sétima era da igreja. E no mesmo tempo que elas entraram, as virgens que dormiam vieram e disseram: nós queremos comprar do vosso azeite. As virgens que dormiram. Luteranos, wesleyanos, pentecostais. Essas são os que dormiram mais próximos de nós aqui agora. Que são pessoas que com esta classe de religião, ela ainda está nesse tempo, vivendo nesse tempo, sustentando esta religião destes dias, das 3 eras da igreja. Então, exatamente nesse espaço de tempo é que eles têm ouvido a mensagem. Agora, guarde bem, irmãos. Eles ouviram o clamor, aí vem o esposo. Quem foi que ouviu? Foi na sétima era. Quem viveu nesta sétima era? Nós temos gente, estou falando para vocês, gente de 5 séculos, vamos dizer aqui, que é uma religião de 5 séculos, é uma religião de 1500 a 2000. Essa foi a religião de Lutero até Pentecostes e William Branham. É uma religião nesse período, e se fala mais é nessas religiões. Entende? E aqui elas foram despertadas a receber o Espírito Santo. Quando é que elas foram despertadas? É quando diz, aí vem o esposo. Vem o esposo e elas procuraram, de uma forma ou de outra, vocês podem ver que até existem os católicos carismáticos. Eles têm aqueles que pagam dízimo, tem aqueles que falam aleluia. Tem os outros não, mas tem aqueles que são mais próximos, porque eles quiseram dizer para o povo, nós recebemos o Espírito Santo. Mas não é que receberam o Espírito Santo, porque eles tinham perdido já a sua oportunidade. Eles perderam a sua oportunidade, eles perderam o azeite. O azeite é no dia que você vive. Se você não tem o azeite do dia que você vive, não adianta você querer esse azeite. Você quer ver o que o irmão Branham disse, 66? É sua vida digna do Evangelho? Mas elas disseram, nós temos somente o suficiente para nós mesmos. Essa é a virgem prudente. Se você quer comprar, mas nós temos só para nós, não tem jeito de vender, não tem jeito de dar, não tem de fazer nada. Não posso te ajudar, não posso te servir, não posso fazer nada. Quando foi isso? Quando ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. E diante aos que o vendem.
Quer dizer, tem gente que eu já estive em reunião, que eles diziam, fala, aleluia, 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 aleluia. Aí, recebeu o Espírito Santo. Vendem. E Deus que vende, comprai. Eu já fui em reunião, lá em 1968, por aí, que eles diziam assim, diga glória, 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 glória. Enrolou ali. Recebeu o Espírito Santo. E Deus que vendem, esses são os que vendem, comprai. Aí você diz, eu recebi. Mas não. E diante aos que vendem, e enquanto elas estavam tentando receber este azeite, chegou o esposo. Agora, vamos voltar a isso. Quando foi que o esposo veio? Essas são coisas que eu me despertei agora mesmo. Quando foi que o esposo veio? Mas elas se despertaram. Mas quando foi que o esposo veio? Ele não vai vir. Elas não vão despertar. Não espere que eles vão despertar. Não espere que esse povo das igrejas vão despertar. Passou o tempo deles. Estavam tentando receber este azeite. Chegou o esposo. Irmãos, quando que eles souberam que o esposo chegou no Monte Pôr do Sol? 28 de fevereiro de 1963, no entardecer, o esposo chegou. Eles não souberam disso. Era o tempo que eles estavam procurando receber o Espírito Santo, falar línguas, curar enfermos, sentir uma emoção, uma sensação. Isso daqui eu quero aplicar para nós, e você vai ter que aprender isso, que essa mensagem, essa terceira puxada, nós vamos ter que sair da emoção, nós vamos ter que sair da sensação. Ela não é isso. Ela é segurança. Então que nós ficamos na emoção, eu quero sentir, eu quero pular, eu quero gritar, eu quero arrepiar. Não, nem que eu não arrepie, nem que eu não grite, nem que eu não salte, ela é verdade. Estavam tentando receber este azeite e chegou o esposo. Nunca houve um tempo na história do mundo que os episcopais, batistas, metodistas, presbiterianos, os papéis estão repletos, os papéis religiosos estão louvando a Deus que aquelas virgens que dormem estão agora tentando receber o Pentecoste. Estão tentando, as virgens que dormiram. Eles dormiram porque ouviram a mensagem, dormiram. Eles não foram despertados, a mensagem não despertou essas pessoas. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta. Quem desperta é a Virgem Nécia, a virgem prudente. A Virgem Nécia não desperta. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Porque quando você não desperta, você tem que saber que você está morto. Porque quem não desperta está morto. Levanta-te, desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo de gente. É o mesmo grupo de crença. Tem um que desperta, que ouve a mensagem da hora, que recebe a mensagem da hora, e tem uns que não desperta porque não vê a visitação de Deus, rejeita a visitação de Deus. Isso daqui é tremendo, Estão tentando receber o Pentecoste, tentando receber o Espírito Santo. Sou um profeta e eu creio nele. E as pessoas não compreendem que isto não acontecerá. De acordo com a palavra de Deus, elas não compreendem que isso não acontecerá. Elas estudam a Bíblia, mas elas não compreendem. Não posso despertar mais. Não posso, estou morto. Já morri naquilo que eu creio. Ninguém pode me despertar mais. Mas se você está só dormindo ainda numa religião, dormindo numa crença, e a mensagem chega e te dá uma balada, aí você pode se despertar
dentre aqueles que estão mortos. E Cristo, a palavra da hora, a revelação do momento, pode trazer vida a você. 67 é a sua vida digna do Evangelho. Enquanto elas estavam tentando voltar, o noivo veio e levou a noiva. Agora nós já pensamos, então vai acontecer porque o noivo veio e ainda vai levar a noiva. Tem um espaço de tempo que o noivo veio e levou a noiva. O noivo vem, te tira primeiro dentre os mortos, te desperta, porque você pode se despertar. Te desperta, e os mortos ficam ali, mas você te desperta. Por quê? Isso é em vida aqui, gente. Não é cemitério, não pensa em cemitério agora não. É o morto em vida. É o dormente que não para de ir na igreja. É o morto que não para de cultuar a Deus, assim como eles creem. Está morto. E o dormente que está entre aqueles mortos, na mesma fé, na mesma religião, mas que tem condição de ouvir ainda o clamor. Aí vem o esposo. O importante é que agora, quem tem que ouvir o clamor aqui já não... Aí vem o esposo. Aí veio o esposo. A prudente desse dia, ela não tem que ouvir, aí vem. Ela tem que ouvir, aí veio. Dá tempo de eu chegar até ali. Foi me vindo aqui de última hora mesmo, a coisa veio. A luz vai chegando assim, é tremendo. E elas foram lançadas para fora na escuridão para o julgamento, porque elas rejeitaram o convite. Todas as pessoas são convidadas para virem. Em toda a era, Deus tem enviado sua luz e ela tem sido rejeitada. E agora, hoje não há nenhuma diferença entre o outro dia. A luz veio e eles rejeitaram. A luz veio e o povo denominacional rejeitou. A luz veio, os pentecostais rejeitaram. Ficaram em trevas. A luz veio e agora o povo da própria mensagem rejeitou. Que luz? A luz, que é essa mensagem, a terceira puxada, a revelação dos 7 trovões, já veio essa revelação. O noivo já veio, o esposo já veio. 68 é sua vida digna. Para rejeitar o dia da visitação. Quando Deus está fazendo uma visita à igreja e ao povo. Irmãos, isso deve ser triste. Quando você vai fazer uma visita que as pessoas não te recebem bem. Já pensou nisso? Você vai numa casa e ele não te recebe bem? Bom, se não tiver nenhum cafezinho para te dar, com toda a vergonha que a pessoa fica... toda sentida, diz, olha, eu sinto muito, mas não tenho açúcar para fazer o café. Outra, eu não tenho pó para fazer um cafezinho para você. Queria tanto te dar, quer dizer, está te recebendo. Não tem para dar, mas está te recebendo. Está lamentando por não ter aquilo para fazer para você, aquilo ali. Agora você pensa, isso é nós mortais. Você pensa bem a visitação de Deus. Eles rejeitaram a visitação de Deus. Quando Deus veio, eles rejeitaram. Eles esperavam que Deus vinha diferente, até eu esperava. Que Deus viesse diferente. Quando eu fiquei sabendo, ele já tinha vindo. Falei, já vem, mas dá tempo, dá. A porta já fechou, mas dá tempo, dá. Mas como que a porta fechou? E dá tempo, é porque eu creio. A mensagem chegou, me despertou, e eu estava só dormindo entre os mortos da mensagem. Ela me despertou. Os trovões foram revelados já. O 7º selo era o William Branham. O novo nome estava no profeta. Eu fui despertado. E no momento que eu fui despertado, os outros ficaram dormindo lá, mortos. Eles não podiam despertar. Aí morre, a igreja morre e não sabe. Ela estava ainda funcionando com um pouquinho de mensagem, porque tinha eleitos dormindo ali, dorminhocos ali. Mas quando ouviu a voz, a visitação de Deus, eu não tenho nada para te servir, senhor, não tem nem café para te servir. Alguém diz, mas Deus não bebe. Se você for pegar um irmão adventista, Deus não bebe café, bebe cevada. Você está enganado?
Que Deus não come essa carninha que vocês fazem, não. Deus comeu foi boi mesmo, foi vitela. Gênesis 18, Deus comeu foi carne, manteiga, bebeu leite. Foi isso que aconteceu. Mas as pessoas não conseguem ver a visitação de Deus. Deus está visitando. E elas nunca para chamar de, vem cá, Senhor, eu não tenho que te servir, mas vem cá, eu quero me alegrar com o Senhor um pouco. Que aí Ele dá prosperidade espiritual, até natural para você, que você não se enrola. Tem hora que a gente pensa assim, eu queria ter tanto o que o fulano tem. Não, talvez seja inveja. Não é ter o que o fulano tem. Deus já não te deu, porque se Ele te der mal um pouquinho, você enrola. Eu queria ter um salário. Se você tivesse um salário mais alto que você tem, talvez você não sentaria aqui, não. Você não viria nessa reunião. Então tem que dar graças a Deus pelo mínimo, pelo que você tem um pouquinho a mais. Dê graças a Deus. Mas é tão bom ter muito, mas Deus é que sabe se Ele pôr muito na minha mão, se eu não caio. É Deus quem sabe. E se eu sou dele, ele diz, você não vai ter não. Deus vai me controlar. O Espírito Santo vai controlar. E eu quero. Ele diz, não. Aí lá no mundo eles dizem, não, você perde a Deus. Deus é o dono da prata e do ouro. Sim, mas ele nasceu na manjedoura. Dono da prata e do ouro, mas ele diz, não tem onde reclinar a cabeça. É assim que Deus quer os seus. Não é esse tipo de religião morta para poder simplesmente ter membros mortos lá dentro, que é difícil ter um que desperta. Tudo está morto. Eles estão tão mortos hoje que eles não têm coragem de escutar um CD. Eles estão mortos. Não tem audição para aquilo, não tem vontade para aquilo, e tem hora que nós mesmos vamos perceber que nós não estamos tendo força para vir à igreja, nós não temos força para orar, porque o avivamento já acabou, e eu tenho dito, o avivamento lá atrás já acabou, mas o nosso também, o nosso já passou da hora, nós já deve ter acabado também, que o profeta diz que o avivamento é 3 anos, depois você vive com aquilo que você foi avivado, o resto da vida. Aí você vive com aquilo, mas o avivamento acabou lá atrás. Tem hora que a vida acabou lá atrás. O homem, a vida dele acabou lá atrás, mas ele ainda vive muitos anos para frente. Sem a vida, mesmo de um homem, ele já acabou lá atrás, mas ele continua vivendo. O crente, a vida dele já acabou lá atrás. O avivamento dele já acabou lá atrás, mas ele vive aqui, ele tem condição de viver aqui. Você tem condição de viver aqui mesmo, aquilo ter acabado, aquele avivamento ter acabado. Eu não vivo mais pelo pulo, pelo grito, eu não vivo mais por sentimento. Deus sabe disso, tem hora que eu gosto, eu até quero, peço para Ele, deixa eu chorar um pouco. Deixa eu sentir um pouco. Mas eu não vivo por isso. Eu não vivo por choro, não vivo por sentimento, não vivo por pulo, não vivo por grito, não vivo pelo povo estar na igreja. Porque se eu viver por isso, eu morro, porque eles não vêm. Então eles escutam em casa, vêm uma vez por mês, e eu morro. Não, eu não vivo por isso, eu vivo pela palavra. Eu vivo por aquilo que Deus tem me dado. Entende? Este é o meu avivamento hoje. É o avivamento. Cada um de nós temos que perceber que aquilo que nós buscamos não vai vir mais. Deixa eu retornar outra vez esse pedacinho aqui. E as pessoas não compreendem que isto o quê? O Pentecostes que elas buscam não acontecerá de acordo com a palavra de Deus. Não vai acontecer mais. Nós já tivemos, quando você aceitou essa mensagem, você viu como foi gostoso? É gostoso até hoje. Mas você esperava que as pessoas aceitassem? Não. Foi você que foi despertado, você teve condição. Sabe por que Lázaro saiu? Porque foi despertado. Jesus não disse, defunto, sai. Não, é só o dele. Lázaro, só o que eu conheço. Só o que eu comi na sua casa. Você me aceitou, você recebeu minha visitação. Lázaro, vem para fora. É aquele que recebeu a visitação de Deus, aceitou Deus em casa,
não foi um problema para Marta, para Maria. E você vai encontrar uma Marta preocupada com as coisas naturais, mas ela recebeu a visitação. Por isso Jesus não tem como reprová-la. Ele só avisou, tem uma coisa, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Para mostrar para o crente que não é somente a coisa natural que se faz, é o lado espiritual que se conta. Amém. Como isso é bom, não é? Quando Deus está fazendo uma visita à igreja e ao povo, receba-o. Então, mas como que eu vou saber que é Deus, meu Pai do céu? Como que eu vou saber que Lutero era uma visitação de Deus há 500 anos atrás? Como vamos saber que Wesley foi uma visitação de Deus? Como vou saber que os pentecostais no início do século XX foi uma visitação de Deus? Como vamos saber que William Branham foi uma visitação de Deus? E quando você vê a visitação de Deus, receba-o. Senhor, vem, eu não tenho nada para te servir. Mas é assim mesmo. Me diga que a viúva tinha alguma coisa para servir o Elias? Uma colherzinha apenas de azeite, um punhadinho de farinha. Ela não tinha mais nada, ela disse, só tenho para mim e para o meu menino, e eu vou vir aqui fora buscar um graveto, 2 gravetos para formar uma cruz, e eu vou assar esse bolo, que não é o bolo que nós fazemos, né, com 3 copos de farinha, não. Um punhadinho de farinha, devia amassar na mão que nem o pão asmo. Devia amassar na mão, misturava um pouquinho de azeite que tinha. E sabe o que eu vou fazer, homem? Eu vou comer mais meu menino e nós vamos morrer. Ela não sabia que era a visitação de Deus, tinha batido no portão da casa dela e disse, vai e faça para mim primeiro. Eu já tenho pouco, ainda chega visitante. Mas ela entendeu porque não veio apenas alguém com vontade de comer, passando fome. Não. Traga para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. Aquilo faz muitos anos, homem, que eu não escuto isso. Desde o tempo que o meu esposo era vivo. Eu não escuto isso mais agora. Porque assim diz o Senhor. Vamos logo. Já entrou, fez o bolinho e deu para ele. Ó, o profeta diz que deu para eles comer 3 fartas refeições diárias até que choveu. Porque ela recebeu a visita de Deus. Agora, para começar, vamos ter que entender que para receber a visita, diz o profeta, ela era viúva, ela não tinha marido, ela não tinha denominacional, ela não tinha pastor como cabeça que atrapalhava, que ficava impedindo, que ficava na porta, um fariseu, não escuta, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, com a própria mensagem, não examine isso, cuidado, não, ela não tinha marido para poder mandar nela, e por não ter marido para governá-la, ela então ouviu Deus. Ela ficou ali, bom, eu só tenho isso daqui, vou fazer, até aqui não tenho marido mesmo, eu vou comer e vou morrer. Mas assim diz o Senhor, a farinha da panela não faltará e o azeite da botija não secará, até que haja chuva sobre a terra. É isso que Deus tem feito, irmãos. Quando eu recebi essa mensagem, o que eu tinha para dar para Deus? Só um restinho, um pouquinho de fé, na palavra, farinha, creio no Espírito Santo, creio na mensagem do dia, é só um pouquinho. Eu tinha nada, eu estava já na rapa. É a rapa da panela, era com a farinha. A botija de azeite, só um pouquinho, custava. Eu tenho nada. Aí, espera lá, faça para mim primeiro. Coloca isso aqui para mim. Faz um bolinho para mim. Traga para mim primeiro. Só pode ser Deus. Traga para mim primeiro. Se fosse pensar no natural, como pode um velho chegar aqui e me pedir o que comer? Eu vou comer e vou dar para o meu menino. E ele vir tirar o pão da boca do meu filho. E eu já disse que eu vou comer e vou morrer. E ele ainda vem e fala para fazer para ele primeiro. Que falta de consideração, de temor de Deus. Não,
Porque assim diz o Senhor. Ele tinha outra coisa. Não é estou com fome, me dá alimento. Não, porque assim diz o Senhor. É isso aqui que você tem que saber. Nós não demos o restinho que tínhamos a alguém qualquer. Demos a um profeta, porque assim diz o Senhor. Os 7 trovões estão revelados. Os 7 selos estão revelados. O novo nome está revelado. E você vai ter força até que chegue o arrebatamento. Coma agora, coma com o profeta 3 fartas refeições diárias até que dê o arrebatamento. Amém. Amém. Não deixe isso para o próximo ano ou para o próximo avivamento. Esta é a hora. Hoje é o dia de salvação. Amém. 70. É sua vida digna do Evangelho. Agora o tempo virá que ele rejeitará isto. Então sua orelha será furada. Como uma sovela. Quer dizer, a pessoa rejeita o que Deus está fazendo, aí o sacerdote está ali para furar. Mas o pior de tudo é quando a pessoa rejeita, já tem o próprio pastor dela para furar a orelha dela. Nunca mais ouvirá. Nunca mais terá vontade de ouvir. É o pastor, é o sacerdote que fura a orelha. Não é membro que fura a orelha do outro, não, viu? No Velho Testamento já era o sacerdote. Você vinha aqui, é o sacerdote, então vamos furar a sua orelha e você está marcado para sempre. Deu o ano da liberdade e você não quer a liberdade, então fura a orelha. É um sinal. Deu a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, mas você não crê. Então vem cá. Pastor do sul, pastor do norte, pastor do leste, do oeste, pastor do centro-oeste. Pega o povo deles, todos assim na igreja, e mete a sovela de incredulidade nos trovões, no novo nome, fura a orelha, o tímpano de cada um espiritualmente, e eles nunca mais terão desejo de ouvir um CD. Mas por que eles não escutam? Eles não terão. Está aqui, ó. Agora o tempo virá que ela rejeitará isto, e então sua orelha será furada como uma sovela, então ela nunca ouvirá isto. Agora, ela toma a si mesma para a confederação de igrejas, para ir diretamente tomar a marca da besta. Esse finalzinho aqui, meu tempo é pouco, mas ainda dá. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. O esposo vai chegar, irmãos. Não. Elas saíram para comprar, o esposo veio. Quando foi? Espera lá. O esposo veio. Olha o que vocês conhecem tanto, mas eu tenho que ler para vocês verem a confirmação da mensagem. Eles dizem assim, vocês ficam montando parágrafo, mas eu tenho que montar mesmo. Você monta parágrafo, mas a coisa dá certo. Agora, você montar um parágrafo que chama Deus de um e o filho de outro, isso não é parágrafo do profeta, isso é da cabeça dos teólogos. Entende? Mas aqui, 236, provando sua palavra. Isso é só para você ver quando foi o casamento. Espera lá, irmão, o que ele diz aqui? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. O esposo vai chegar? Não. Elas vão comprar ainda. Não, as virgens nécias, elas foram comprar lá no tempo do profeta. Elas foram comprar. E aí o esposo veio no Monte Pôr do Sol. Ninguém percebeu. Tiraram uma foto até preto e branco. Ninguém percebeu. Parece que não foi muito valorizado aquilo. Eles não souberam, Tucson, que era a Jerusalém do dia, chamada pelo profeta. Diz que ele podia chamar Tucson de Jerusalém. A Jerusalém do dia, Tucson, não entendeu nada. Saiu nos rádios, dizendo, se alguém entende alguma coisa sobre esta nuvem, dá uma oportunidade de vir e falar sobre isso. Ninguém apareceu. O irmão chegou e falou para o irmão Brana, é bom que o irmão vá lá. Ele disse, eu vou. Foi preparado, Deus falou, não vai lá. Não é para eles isso. Eles não são das virgens prudentes. Não vai lá. Onde é que... Vai ao tabernáculo Brana e diga para eles.
Foi o que Deus falou para o irmão Branham. Vai no tabernáculo Branham, porque ali tinha a Virgem Prudente do dia. Não pense vocês que hoje está cheio os Estados Unidos e o tabernáculo Branham, que o irmão Branham pregou, que está cheio de virgens prudentes. Não, foi no tempo do irmão Branham. Agora você tem que encontrar a Virgem Prudente no tempo da esposa. E que os Estados Unidos, Deus já passou por ele e não volta mais. Já passou por ele. E Deus está passando pela graça que nós temos recebido de Deus. Ele está passando pelo Brasil. Agora, nesses 10 anos, 11 anos, Deus está passando pelo Brasil através da mensagem que nunca você ouviu. Você tem que saber disso. Esta não é uma mensagem inventada por nós. É uma mensagem que nunca ouvimos, mas estava dentro da mensagem do profeta. Nunca ouvimos, mas está aqui, ó. A noiva é chamada, 236, provando sua palavra. Vou ler lá na metade do parágrafo. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Vamos para a ceia das bodas. Agora, se você ver aqui na Bíblia, capítulo 25 de Mateus, verso 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, não para a festa das bodas. Entraram com ele, entraram com a mensagem do dia para as bodas, para o casamento que o Filho do Homem estava fazendo nos dias do irmão Branham. Entraram para as bodas. E o finalzinho aqui, que é mais gostoso. E fechou-se a porta. Entrou com ele para as bodas. Então, não tem bodas para frente. As bodas estão para trás. Bodas é casamento, tem festa agora. Não, mas quando é as virgens, com respeito virgens, nécias e prudentes, tudo foi lá atrás. Por isso, se você não crer na mensagem que foi revelada em 63 a 65, da abertura dos selos, dos 7 trovões do novo nome, se você não crer na terceira puxada, se você não crer na visão da tenda que aconteceu naquele tempo, você não está sendo despertado, você é um morto, é um defunto na mensagem. Você não é despertado. O eleito que ouve isso é despertado. Esse é a Virgem Prudente que está sendo despertado para esta hora, para esse casamento. Para o casamento, porque depois que aconteceu isso, ele diz e fechou a porta. Olha, outro parágrafo conhecido para mim terminar. Almas encarceradas hoje, 218. Porque no 217 ele diz que o 7º selo o traz de novo à terra. O 7º selo, você sabe que era aquele 7º mensageiro da constelação de 7 anjos. O 7º mensageiro, ele tinha o 7º selo. E ele voou para o 7º anjo terreal, que era o irmão Branham. Então pronto, o 7º anjo, o 7º selo, traz Cristo de novo à terra. Quer dizer, Cristo teve que pegar o William Branham, levar para cima, vamos dizer claro, o 7º anjo pegou o irmão Branham, levou ele para dentro daquela nuvem, diz ele, no 7º selo, na nuvem formada por eles mesmos, levou o irmão Branham lá dentro. Para quê? Para que o 7º selo, aquele anjo do 7º, entende? Aquele 7º anjo do 7º selo, uniu o espiritual com o natural, o William Branham, e trouxe na terra Cristo. Está aqui, ó. 217. Sim, eles seguirão tal como sempre, porém, recordem, por todo este tempo Noé estava na arca, igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá sido redimido, o 6º selo se haverá produzido, e o 7º selo o traz de novo à terra.
O cordeiro veio, tomou o livro da destra do que estava sobre o trono e logo se assentou, reclamou que era seu. Foi quando ele despertou com o clamor. O que havia redimido, correto? Sempre tem sido essa terceira etapa. 218 almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. O número 3 é o número de perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente. Isso aqui sempre é bom repetir. O ministério chega à perfeição quando reproduziu Jesus Cristo novamente. Gente, se é Jesus Cristo novamente, é porque não era aquele Jesus Cristo. Ele estava sendo reproduzido novamente em uma outra pessoa. Reproduziu Jesus Cristo novamente no natural. Entre seres humanos, entre o povo dos Estados Unidos. Entre seres humanos. Assim como foi predito. Ele põe Bíblia. Assim como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Pense nisso. As pessoas continuarão pregando, pensando que estão sendo salvas, crerão que estão fazendo bem e que suas organizações estão crescendo. Olha, nunca cresceu mais as igrejas do que depois que Israel foi para a sua pátria. O profeta disse que a Bíblia mostra que a figueira iria florescer e as árvores também. As árvores são as denominações. Então, o irmão Branham mostra isso, que a figueira, ela, lá em Jerusalém, as denominações cresceram. Quando essa mensagem da terceira puxada foi despertada aqui no Brasil, por volta do ano 2000, as denominações da mensagem floresceram, cresceu mais ainda. Elas cresceram e elas estão, como nós estamos seguros. Porém, diz o profeta, não haverá nem a menor esperança. E agora, se essa visão foi isso e tem sido tão duro contra as mulheres, então temos chegado a essa hora. Presta atenção, a porta está fechada. O que ele fala aqui? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O que está aqui? Almas encarceradas 218, a porta está fechada, é o fim, o livro já está em sua mão. A porta está fechada. O que é isso? O casamento já deu. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer esse casamento com a palavra de Deus, com o Filho de Deus, se você quer casar-se com o Filho de Deus, ele tem novo nome. Você tem que casar com o Filho de Deus. E se você quer esse casamento, você tem que procurar onde ele está. Aí eu tenho que ir lá no Monte Pôr do Sol. Não, não é no natural, não. Tem gente que vai lá, sai aqui do Brasil, vai lá no Monte Pôr do Sol, vai lá no Quêmio Sabino e faz seus discursos. Aqui foi onde caiu a espada na mão do nosso profeta, mas na mão deles nunca cai. Só caiu na mão do profeta e nunca cai na mão do pastor para ele passar para a mão da igreja. Esse é o problema. Eles simplesmente ficam através de títulos, de nome, de personalismo. Mas não é isso que nós temos que alcançar. Nós temos que alcançar uma verdadeira fé nesta mensagem. Olha, isso daqui é rejeitar o dia da visitação. Quando as pessoas rejeitam a mensagem hoje. Rejeitar a visitação de Jesus, Jerusalém pagou o preço. Rejeitaram a visitação de William Branham, Estados Unidos pagou o preço. Será que não veio? É simples. Mas não dá para ver. O cartão postal foi para o chão. Mas Deus tem que permitir que o inimigo vá lá. O que Deus permitiu para Israel quando eles rejeitaram a Jesus? Permitiu que os romanos, Tito, general romano, entrassem em Jerusalém e matasse o povo judeu. Matasse o povo judeu, porque esse povo tinha dito há poucos anos atrás, os pais dele já tinham dito, e ali tinha alguns filhos com a mesma fé dos pais. Caia o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. Então o profeta mostra que caia sobre nós é o sangue que caiu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e que correu sangue como uma enxurrada nas ruas. Foi terrível. Por quê? Cai o sangue dele sobre nós. E sobre nossos filhos. É o que o irmão Branham diz. Agora aconteceu quando Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin também fez com que o sangue dos judeus fosse derramado. Por quê? Para cumprir o que seus pais lá atrás pediram. Pela cegueira, eles pediram pensando que eles estavam fazendo uma grande coisa. Irmãos, esse povo manda quebrar os CDs pensando que eles estão fazendo uma grande coisa.
Os judeus também pensaram, mas vocês têm que saber, assim como Jerusalém pagou o preço, os judeus pagaram o preço e foram destruídos no ano 70, vocês têm que saber que vocês, da mensagem que proíbe o povo de escutar essa mensagem, de ouvir esses CDs, pagarão o preço na grande tribulação. Mas vocês vão ter que pagar o preço sabendo, vocês rejeitaram o dia da visitação de Deus, porque Deus não veio do jeito que vocês esperavam, Deus não veio pregado por Goiânia, Deus não veio pregado por William Soto, Deus não veio pregado por alguns pastores da mensagem que são grandes, mas Deus veio diferente. Obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela mensagem da hora, quando podemos aceitar a sua visitação, que é a palavra viva hoje, Pai. Senhor, se nós não tivéssemos aceitado, nós não teríamos essas mensagens. Para nós ela é gostosa, para nós essas mensagens enche a nossa alma, satisfaz nosso espírito, enche o nosso coração. Mas, Senhor, essa mensagem que enche nós, faz os outros ficar com raiva, não deixa os outros sentir alegria. Mas esta é a palavra do dia, Senhor. O Calvário me alegra, mas o Calvário não alegrou os romanos e os judeus do dia que mataram a Jesus. E também essa mensagem nos alegra, mas não alegra esse povo que tem rejeitado a revelação dos selos, dos trovões e do novo nome. Mas muito obrigado, Pai, por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é bom, Ele é conselheiro, Ele é o sacerdote em ação, Ele é o profeta que veio, Ele é o rei que em breve virá, quer o mundo aceita ou não. Pra morrer veio como Cordeiro de Deus, pra reinar virá como leão. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito breve há de vir. Ele é o esplendor de sua glória, ele é o mais elevado de todos. Herdeiro é também criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz, ele é o rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito breve há de vir. Ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito breve há de vir.
Muito bem, né? Muito bem mesmo. Agora, quando o cantor canta